No luxuoso universo dos aras de elite, onde cavalos valem fortunas e alianças são feitas à sombra de taças de champanhe, Isabel, uma mulher bela, determinada e herdeira de um império equestre, se vê enredada em uma rede de jogos de poder, escândalos e revelações que podem destruir tudo ou coroá-la como rainha de um império. Ao lado de Marcos, um treinador enigmático com passado sombrio, ela precisará decidir entre o coração e a coroa. Isabel Montenegro volta ao Brasil após anos vivendo na Europa. Herdeira do Aras Montenegro, uma das mais renomadas estâncias de cavalos puro-sangue do país, ela retorna após a morte misteriosa de seu pai, Leôncio Montenegro, um homem respeitado, mas envolto em boatos. Seu retorno causa furor. Linda, elegante, com um olhar afiado e postura de realeza, Isabel não é bem-vinda por todos. A elite dos Aras a vê como ameaça. Os outros herdeiros, primos e sócios, querem tirá-la do caminho. Mas ela veio para reivindicar o que é seu. É quando conhece Marcos Duarte, um ex-jockey e atual treinador de cavalos com um histórico complicado. Ele é misterioso, belo, e conhece como ninguém a linguagem dos cavalos. Isabel o contrata para cuidar de Ébano Real, o garanhão favorito de seu pai, um cavalo lendário que se recusa a obedecer qualquer um, até conhecer Marcos. Isabel e Marcos desenvolvem uma relação de respeito e tensão. Ele a desafia. Ela o provoca. Até que, em uma noite de tempestade, presos no estábulo com Ébano ferido, os dois se entregam a uma paixão intensa. Enquanto isso, bastidores fervem. Documentos somem. Um antigo diário de Leôncio reaparece com anotações estranhas. Um vídeo comprometedor mostra uma reunião secreta entre Leôncio e os irmãos Valverde, donos do Aras Solares, concorrente direto do Montenegro. Isabel começa a desconfiar que seu pai foi traído pelos próprios aliados. Mas o escândalo que se aproxima é ainda mais explosivo. Durante o Campeonato Internacional de Equinos em Campos do Jordão, com a elite presente, Isabel descobre uma bomba. Marcos é filho ilegítimo de Leôncio. Ele sabia. Sempre soube. Entrou no Aras com um plano, herdar seu direito pelas sombras. Mas se apaixonou por Isabel. Ela sente-se traída. Ele tenta explicar. Eu vim para reivindicar o que era meu. Mas o que eu quero agora é você. Antes que Isabel decida, outra revelação surge. Leôncio foi assassinado. Envenenado. E o principal suspeito? O atual sócio do Aras, que planejava vender Ébano Real em um leilão secreto para investidores estrangeiros, um escândalo que abalaria o nome Montenegro. Isabel enfrenta a elite em uma cena impactante durante um leilão, desmascarando o traidor com provas em mãos. Ela assume o microfone, interrompe o evento, e revela tudo ao vivo, diante das câmeras. Com o nome do pai limpo, o Aras sob seu comando e a elite caída em desgraça, Isabel se vê diante de um dilema: perdoar Marcos ou bani-lo de sua vida. Mas quando Ébano Real recusa-se a correr sem Marcos ao seu lado, ela entende. O laço entre eles vai além do sangue, é verdade. Isabel e Marcos lideram Ébano na pista, juntos, sob aplausos. O amor resiste, os segredos são enterrados, e uma nova era começa no Aras Montenegro. Alguns reinos são herdados. Outros, são conquistados a cavalo. Dias após o escândalo no leilão, Isabel recebe um envelope sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão, pela mãe dela, falecida há anos. A carta revela algo chocante: Leôncio Montenegro não era tão nobre quanto parecia. Ele havia usado Marcos como peça num jogo cruel, o escondeu da mídia, manipulou a mãe de Marcos com promessas falsas e o afastou para proteger seu prestígio. Isabel, agora no poder, começa a ver que está herdando um império de glória e culpa. Ela decide, vai limpar o nome do Aras, mas não vai esconder mais nada, mesmo que isso custe alianças preciosas. A elite rural reage. Boatos começam a circular que Isabel teve um caso com o próprio meio-irmão. As revistas de fofoca destroem sua imagem. Investidores retiram apoio. Um grupo de aras concorrentes lança um dossiê falso dizendo que Ébano Real foi fruto de manipulação genética ilegal. Isabel está cercada. Marcos, pressionado, considera ir embora para protegê-la. Mas ela não permite.
Você foi usado a vida toda. Agora, fique. Seja quem você é comigo. Juntos, eles enfrentam a imprensa, revelam os verdadeiros testes genéticos de Ébano e expõem as mentiras. Lucas Valverde, jovem empresário e herdeiro do Aras Solares, ambicioso e sedutor. Ele oferece a Isabel uma fusão bilionária de seus aras, mas impõe uma condição: Marcos deve sair de cena. Lucas é perigoso. Tem charme, influência política e está envolvido com o submundo dos leilões ilegais de cavalos. Isabel finge aceitar o acordo, apenas para se infiltrar nos bastidores da Solaris e descobrir uma rede internacional de tráfico de cavalos de elite, escondida sob eventos de luxo. Com a ajuda de Marcos e de antigos funcionários fiéis de seu pai, Isabel grava secretamente uma reunião onde Lucas admite a existência do esquema. Durante um novo campeonato internacional, ela interrompe o evento e exibe as imagens em um telão gigantesco. A elite treme. Investigações são abertas. O nome Montenegro se torna símbolo de justiça. Mas a vitória tem um preço: Ébano Real é sequestrado. Isabel e Marcos rastreiam Ébano até uma propriedade abandonada usada pela máfia equestre. Em uma tempestade cinematográfica, eles o resgatam, coberto de lama, com medo, mas vivo. Na volta, Isabel monta Ébano pela primeira vez desde a morte do pai. Ao lado de Marcos, ela galopa pela fazenda em uma cena poderosa e simbólica, a mulher que dominou o império sem perder o coração. Anos depois, Isabel e Marcos transformam o Aras Montenegro em uma fundação que resgata cavalos de competições ilegais e treina jovens de origem humilde no mundo equestre. Isabel escreve um livro revelando tudo. Título: Sangue Nobre. Ela olha para Marcos e diz: eles tentaram me usar, me calar, me enterrar. Esqueceram que quem tem sangue nobre não se curva. Galopa. Uma antiga funcionária da família Montenegro, Dona Teresa, entrega a Isabel uma caixa que pertencia ao pai dela, com documentos que contradizem tudo o que foi revelado até agora. Ali está um testamento não registrado. Leôncio Montenegro deixou metade do Aras para Marcos, reconhecendo-o como filho oficialmente, mas esse testamento foi suprimido por alguém de dentro. Isabel fica devastada. Quem dentro do Aras escondeu o documento? Foi para proteger o império? Ou por inveja, medo ou interesse? Surge uma figura poderosa, Helena, tia de Isabel. Uma mulher fria, elegante, estrategista, que sempre esteve nos bastidores. Ela administrava parte dos investimentos do Aras e revela que sempre soube de Marcos e o odiava. Helena vê o relacionamento de Isabel e Marcos como uma afronta ao sangue Montenegro. Você está entregando nossa herança a um bastardo com olhar de potro selvagem. Isabel a confronta. Mas Helena tem aliados. Parte da elite começa a se virar contra Isabel e boicotar os eventos do Aras. Helena lança um desafio público, um grande torneio entre os Aras rivais, transmitido ao vivo, com cavalos e treinadores de renome internacional. Quem vencer, conquista o direito de liderar o Consórcio Equestre Nacional, uma federação poderosa que define leis, torneios e mercados. Isabel aceita. Mas o torneio é manipulado nos bastidores. A pista é envenenada. O cavalo principal dela é sabotado. Ébano Real sofre um acidente e quase morre. Marcos entra em colapso. Isabel chora como nunca. Meses se passam. Enquanto Ébano se recupera,